pessoas! Meu nome é Tufa Guerra e hoje eu tô super engraçada, como vocês podem reparar. Na verdade, não. Hoje eu resolvi trazer pra gente conversar um pouquinho sobre comédia. Será que precisa ser muito engraçado pra fazer comédia? Da onde vem essa ideia e a tal da comédia dell'arte, o Pierrot, Colombina e tudo mais? Como que a gente sabe de tudo isso? E para o choque de todos os seres humanos, eu não sei de todas as coisas. Eu não conheço todos os assuntos do mundo. Mentira! Então eu trouxe aqui um convidado, Cleiton Eringer. Olha só como eu pronunciei Corretamente. corretamente. Corretamente, como minha mãe pronunciava. Eu sou o filho que a mãe mais ama, sou eu, lá em casa. Então, por favor, se apresente para o público. Eu sou Cleiton Eringer Tadá! e eu preciso dizer que é a primeira vez que a Tupá traz uma farsa aqui, né? Mas não era uma comédia? Mas tá pra farsa, né? O miserável é um gênio! Depois de tantos historiadores, pessoas acadêmicas com bastante informação, você traz uma pessoa que é uma farsa. Só por causa que eu trabalho ali nos bastidores. Ele trabalha nos bastidores. Aí resolveu trazer essa farsa. Ele me convenceu. Ah! Era isso ou você tava demitido, né? Isso. O Cleiton fala só um pouquinho, que nem eu, o que vai ser muito prático. Então a gente vai tentar manejar aqui a conversa. Nos bastidores, a gente tem batido altos papos sobre milhares de assuntos. Se eu falo muito aqui, é porque eu falo muito na vida, assim. Esse é meio que o normal. E uma das coisas que a gente conversou muito foi sobre teatro e comédia, porque é a sua formação, certo? Eu sou formado em artes cênicas, eu tenho pós-graduação, né, um pouquinho da história do teatro, né? Porque quem faz geralmente pós-graduação em Nas artes cênicas, vereda ou pra uma coisa técnica, de explicar a técnica, ou vereda pra história. É muito raro, ou educação, né? Mas aí já entra no departamento de educação mesmo. Mas aí o pessoal de artes cênicas adora fazer Acho que não teve coragem de fazer história, aí vai pra pós pra fazer história, entendeu? Entendi. Vocês gostam de brincar de história também. Então eu não sou historiador, então tudo que eu não souber, a Tupá vai me corrigir e vai falar, tá bom? Mas não Pronto. tem problema, porque a ideia aqui é a gente construir o conteúdo e a ideia não é ter só historiadores. A ideia é a gente trazer conteúdo. E se você não é historiador, eu não sou das artes cênicas, então eu não vou saber falar também, não vou entender muitos dos processos que você entende. Tá certo. Como eu acredito, olha aí, um manifesto, né? Eu acredito que o conhecimento deve ser construído coletivamente e que o conhecimento, ele funciona muito mais quando ele é feito em conjunto e que ninguém precisa saber de tudo, então tá mais do que certo. Então, pra começar, eu sei que a gente precisa, né? Porque eu acho que pra maior parte das pessoas que tá assistindo, se você não estudou teatro, a gente tem uma visão muito estranha do que é comédia, o que é tragédia. Comédia é só o que faz a gente rir? Não exatamente, né? Comédia é, na verdade, o que você transpõe a situação, transpõe o destino. Isso é muito, muito, muito engraçado, porque aí vem daquilo que eu falei pra você no WhatsApp. A gente vai falar da Grécia, e você falou... Eu ia falar pra gente voltar pra Grécia Antiga. Aí você falou assim, não, mas a gente só vai falar da comédia que a gente vai falar da comédia dell'arte. Mas é isso, assim, de uma certa forma, meu foco de estudo com comédia dell'arte, na realidade, com o Circo Pavilhão, e a comédia dell'arte é uma pincelada nisso, ele é o teatro ocidental. Então, a gente tem toda a base no teatro grego, né? Certo, assim. Então, colocando a base pra todo mundo. A gente tá pensando em comédia, não só como tudo que é engraçado, mas como uma forma específica de pensar um tipo de narrativa. Sim, é uma forma de pensar de narrativa. Então, quando a gente volta pra Grécia, a coisa que mais ressalta no teatro grego são as tragédias, né? A celebração ao Dioniso, ao Paco, essa coisa toda, né? Então, a gente sempre pensa na tragédia. E é muito costumeiro a gente entender que o teatro grego é fruto dessas, literalmente, eu ia falar melodrama, mas não é melodrama, mas essas tragédias, essas muito sofrido, muito né? Sofrido. E a tragédia, ela tem uma primeira consequência, todo fato trágico, que é você não consegue se livrar do destino. E daí que é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensa o teatro grego, quando a gente está estudando, a gente pensa, tragédia porque tem algo triste, comédia porque tem algo engraçado. Mas não é isso que define o gênero mesmo, né? Então, quando os gregos estavam pensando peças de teatro e quando as peças de teatro estavam sendo encenadas na Grécia, não era só, tipo,
tudo que é engraçado é comédia, a tragédia todo mundo tem que sofrer o tempo todo. Não era essa a ideia, né? O que você tá falando aí, justamente. Não, o fato trágico é o destino. Então, Uhum. ninguém consegue fugir do destino. Nem os deuses conseguem fugir, né? Então, toda a encenação, você pega lá, por exemplo, o Édipo Rei, que ficou muito popular no Matrix, né? Conheça a ti mesmo, lá na porta do oráculo. Contaram pra ele, ó, esse bebê aí vai matar Vai dar o pai. ruim. Vai dar ruim, vai matar o pai, vai dar com a mãe. Então, tudo que tenta fugir do destino, Acaba no destino. acaba no destino. Eu acho interessante, o Édipo Rei, eu acho um bom exemplo por causa disso, né? Porque ele é justamente o... esse neném vai dar errado, então vou colocar o neném pra fora. E daí que dá errado mesmo. É. Agora, se a gente parar pra pensar, e se a gente conseguisse burlar o destino? Se a gente conseguisse enganar o destino? Se a gente falasse assim pro destino, assim... eu nasci pra ser um operário, sei lá, um artesão da época grega. E se eu falar pro destino, não? Não tô afim. Não tô afim. Eu não quero. Não quero não, quero não. Não quero não. E aí, o que acontece é que a comédia surge exatamente nisso. Quando você pega, assim, acho que o grande dramaturgo... E a gente fala de grande dramaturgo porque é o que sobrou, né? Desses registros, que é o... agora deu branco. Aristófanes, obrigado. Quando você pega, por exemplo, peças como As Aves, Lisístrata, Deus Chamado ao Dinheiro, é sempre um personagem indo contra o seu destino, indo contra a relação que foi incumbida. Então, ele, na verdade, você pega As Aves, por exemplo, quando um personagem ele cria uma crise com as aves do céu, interrompendo a comunicação com os deuses, e os deuses ficam loucos. Então, se os deuses não conseguem olhar para os mortais e trazer essa comunicação, você interfere exatamente na vida alheia. Você não interfere mais, né? Porque os deuses gregos adoravam uma interferência, né? Vou só ali de ganso, vou só ali seduzir alguém. Eu vou ali de vaca pra Europa, né? Isso, Eu vou ali. Então, de uma certa forma, acontece isso. Então, o destino, ele é burlado, ele é ludibriado. Então, se a gente, por exemplo, nessas peças, não é só pra tirar risos e gargalhadas. É pra você pensar, eu posso isso? Entendi. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha essa opção. Né? Então ele subverte, tanto que tem uma particularidade na peça grega, não todas, que a tragédia ocorre em um dia, né? Corre ao longo, por isso é a grande diferença, inclusive, do drama e da tragédia. A tragédia corre ao longo de um dia. A peça começa a meio-dia e termina à noite, assim, no pôr do sol. Assim, Tinha que ter estamina, gente. Não era... É porque a gente tá acostumado com outra ideia de teatro, né? O teatro... E daí tinha comida que vendia, ele tinha todo um outro... Uma atividade por mais tempo. A comédia não. A comédia dentro da encenação pode ocorrer em vários dias. Mesmo na passagem de anos. Você vai vendo pedaços. Então, automaticamente, você já interferiu no destino do dia. Porque a coisa já não é mais tão linear como a gente pensa. Então, não tem um ciclo do começo, meio e fim. Então, é o inusitado. Inclusive, os deuses, né? Você pega um escritor que é o Epicarmo. Eu posso estar falando errado, eu vou pegar minha cola. Olha sua cola. Minha cola. Epicarmo de Megara. Tudo bem? Então, tá certo. Um adendo sobre fala e pronúncia do grego clássico, né? Bom, primeiro que a língua grega tem vários momentos da existência dela, e a gente não sabe exatamente, tanto o grego clássico como o latim, essas línguas de 2.000, 2.500 anos, a gente não sabe exatamente como elas eram pronunciadas. A gente tem uma ideia boa a partir de pesquisa, e essa pesquisa vai envolver desde como a língua é falada hoje em dia, até outras questões, a forma como ela é escrita, o ritmo, etc, etc, etc. Mas a gente está no Brasil e ninguém tem certeza de como é pronunciado, então tá sussa, pode pronunciar do jeito que você quiser. Então, Epicarmo, ele dentro dos seus escritos, daquilo que a gente conseguiu resgatar, ele tem uma coisa de, por exemplo, satirizar muito os deuses, né? Então, o Héracles, ele é um grande glutão, ele preocupa muito mais com a carne do que com os 12 trabalhos. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Traduzindo para Hércules, é Hércules, tá, gente? É mesmo cara. O mesmo rolê. E ele também tem uma coisa, que a Hera, por exemplo, fica presa na cadeira, tirando sarro dessa coisa da infidelidade de Zeus, né? De repente a gente lê, parece que Zeus é um grande garanhão, que fazia tudo. E não, mas tinha críticas aos próprios deuses, né? A forma que os gregos viam essas entidades. Então, como é que entra ali? Entra de uma forma
de você ironizar, né? De você tirar o momo, a ironia desses elementos. Mas a gente tá falando exatamente do teatro mais classudo, aquele que acontecia dentro dos palcos, né? Antes de você puxar outro teatro, Pode falar. só comentar uma questão, assim, que eu tava me preparando, né? Porque como, né, de novo, eu não sei de todas as coisas, a gente tem que preparar um pouquinho pra fazer as coisas. E eu tava lendo justamente sobre o papel do riso. E alguns pesquisadores que trabalham justamente com o riso na Grécia Antiga. Grécia Antiga também eu acho um termo difícil, porque é um período muito grande pra gente falar Grécia Antiga. A maior parte desses autores que a gente tá falando estão num período que a gente vai chamar de Grécia, que é o período clássico, né? Então a gente tá melhor, ali, né? a gente tá colocando ali num período específico, porque senão vai ser a Grécia toda. E a Grécia toda é tempo demais e não sobrou muita coisa. Inclusive, sobre essa coisa de sobrar, pra dar uma ideia para as pessoas, como que esses textos chegaram até a gente, né? Como que a gente sabe desses textos? Porque boa parte desses textos não chegou completo, inclusive, pra gente. Esses textos, eles iam sendo copiados e guardados por outras pessoas, alguns em mosteiros na Europa, mas muita coisa no mundo árabe. E a gente, tanto textos de filósofos, muita literatura grega vai ser preservada, por exemplo, no Império, na corte sassânida, na corte... São outras cortes, mais do que a gente chamaria hoje de Oriente, que vão preservar esses textos. E é muito comum que a gente tenha trechos de textos. Porque, você já viu, né, que às vezes a gente tem só um pedaço de uma comédia, Sim. só um pedaço de uma peça. Por quê? Esse pedaço não é porque alguém só guardou uma folha. É porque alguém estava copiando um outro texto no qual ele citava esse texto no meio. E daí ele falava, tipo, sei lá, algum intelectual do ano 800 tá copiando e falando, existia a comédia, ela funcionava assim na Grécia, porque esse tipo de coisa já existia em 800. E daí ele fala aqui um exemplo, quando tal autor fala, e daí ele colocava um trechinho e seguia, e daí é assim que a gente tem. Então, o que a gente sabe de teatro tem muito a ver com isso. E daí tem o problema número 2, que eu não sei se, né? O teatro, ele não é só um texto escrito. Não. A peça não é um texto escrito. O corpo faz muita diferença pra peça, né? Sim. Especialmente na comédia. É muito legal porque, assim, quando a gente fala dessa comédia mais erudita, vamos dizer assim, dentro da Grécia clássica, que era feita dentro dos palcos, acontecia algo aos redores, popularmente falando, né? Porque a gente tem que lembrar que esses festivais de teatro eram festivais patrocinados pelo governo, veja você! Patrocínio governamental. Governamental, veja você! Eles eram festivais oficiais, eles faziam parte do calendário Isso. oficial daquela cidade. E a construção dos anfiteatros também era patrocinado pelo governo, não era teatro privado. Não. Ele era público, né? E os dramaturgos, as companhias de teatro, elas tinham prêmios, né? Competições, eram competições, né? Tanto que o ator da tragédia, ele sempre escrevia era uma trilogia, né? A gente tem poucos dessa trilogia, acho que a mais certeira ainda é a Orestíades e o Édipo Rei, porque tem Édipo Rei, Édipo Incolônio e depois Antígone. Cansou de Édipo e mudou pra Antígone o nome. E tem sempre uma comédia que fechava tudo. E antes de acontecer esses espetáculos, aconteciam as festividades. Os grandes bacanais aí, que todo mundo fala, que na realidade eram grandes festivais. E muito, pela celebração do deus Dionísio, tem muito essa coisa de se vestir como sátiros, né? Ou as bacantes, que eram figuras provenientes que representavam os seguidores desse deus, né? E tem duas figuras, tem dois sátiros, ali se confunde muito como semideus ou sátiro, você pode me corrigir a qualquer momento. Pode deixar. São duas figuras muito importantes, que é o Comus e o Momo. Especula-se até a palavra comédia pode ter vindo do Comus e o Momo. Comus era o riso e o Momus era a ironia, né? A grande sátira irônica. Então, é o Rei Momo do Carnaval. É de onde vem o Rei Momo do Carnaval. O Rei Momo do Carnaval vem aí também. Existe uma outra figura que eu não vou lembrar o nome, eu posso pegar aqui na minha cola. Você trouxe essa coisa de que a gente tá falando de festivais religiosos na Grécia. E eles têm essa seriedade, mas ao mesmo tempo, a maior parte das pesquisas mostra que o principal objetivo era entretenimento do teatro, né? O teatro, ele tinha um lado religioso e tal, mas as comédias especificamente, elas eram... O riso era importante. Às vezes, é porque é isso, né? Às vezes parece que na antiguidade as pessoas não faziam piada, não riam, não fazia besteira, não fazia trote com os amigos. Todas essas coisas aconteciam. E outra coisa, não fazia sátira aos políticos locais. Todo mundo acha que não. Antigamente que era bom, né? Não, assim... E não se questionava, né? Não questionava, é a coisa que você falou de Zeus, assim, tipo, então todos os gregos achavam super de boa e comum Zeus.
Não, tinha gente que fazia piada com isso. Fazia. Nessa brincadeira de festividades às laterais, existiam espetáculos mais populares. Espetáculos feitos em praça, ali na frente do público. E eram esses espetáculos que dialogavam muito mais próximo ao público, à população, porque eles usavam... Se a gente ainda pensar, tanto a tragédia como a comédia dentro do teatro clássico, aquele feito no teatro, ainda são nobres. São reis, heróis, rainhas e deuses. Mesmo que você tenha um outro elemento ali, ainda tem a figura do deus. Os populares não, você já tem a ralé conversando lá. Então você tem personagens, inclusive, personagens muito envolvidos com a esperteza, com a malandragem, com riprocó, que eu adoro essa palavra, que são os soldados, a alcoviteira, o lavrador e os escravos. Isso é muito importante, assim. Os escravos, eles começam a ter uma figuração dentro desses espetáculos teatrais. Porque se a gente pensa a sociedade que a gente está falando ali da Grécia clássica, do período clássico, né? A minoria da população são as pessoas que têm mais dinheiro. Nossa, uma sociedade em que a minoria da população é que tem mais dinheiro, nunca aconteceu isso antes. Não, na Grécia todo mundo era rico. E a gente está falando de escravidão na Grécia, a gente está falando de uma coisa muito diferente do que a escravidão atlântica que vai acontecer depois. E é importante diferenciar, porque às vezes as pessoas gostam, já ouvi muita gente falando a besteira de mas sempre existiu escravidão. É normal das sociedades escravizar, mas o tipo de escravidão é completamente diferente. A escravidão no mundo antigo, a escravidão grega, ela não está associada a um tom de pele, ela não está associada a uma etnia, ela não está associada a isso. Ela está associada a você ter perdido uma guerra. Na verdade, você podia escravizar, acontecia às vezes você escravizava a cidade do lado, assim. Então, não tinha... As bases culturais dessa escravidão são diferentes e, claro, esses escravos vão ser pessoas de muitas regiões e essas muitas regiões vão estar ali e isso vai tudo misturando, provavelmente um teatro popular que é muito... Não é só a base culta, né? Essa coisa de escravo é bem interessante se você parar pra pensar que existiu a peça chamada As Troianas, né? De Eurípides. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar também, não. E é uma peça que critica exatamente o destino das mulheres depois de uma guerra, né? A famosa Guerra de Troia. Imagina, foi escrito por um grego. Então, em vez de ele estar lá escrevendo sobre a celebração, como a Odisseia foi, a Ilíada, a grande celebração da Grécia na luta contra a Troia, não. Compensação, as troianas é um reflexo sobre os espólios de guerras humanos, né? E elas eram rainhas, princesas que perdiam a guerra, os generais tomavam posse delas e elas eram abusadas. E é uma peça bem triste, inclusive. Tem infanticídio. Putz, é bem... A comédia é uma coisa incrível. E aí vem a sátira, por exemplo, no Lisístrata, ou A Greve do Sexo. A peça é isso, assim, vocês gregos gostam de guerrear e a gente aqui que se ferra. Então todas as mulheres resolvem fazer a greve do sexo, até conseguirem a paz. E tem uma cena que é fabulosa, que eles estão guerreando, os gregos estão guerreando com outro povo. Falou, eu fiquei sabendo que lá eles também aderiram à greve. Então isso é muito bacana. Mas voltando ao popular, então a gente tem essas duas figuras, o Comus e o Momo. E é muito engraçado, porque quando você vê esse teatro popular, essas pessoas se divertindo, fantasiada, carregando falos imensos, fazendo essas hipervalorização do corpo dentro dessa comédia, você tem um Momo que quando o personagem, a pessoa vai falar do personagem, ele usa uma máscara e ele levanta a máscara. Coisa que não acontecia dentro do teatro clássico. Então ele levanta a máscara. Isso é importante para quando a gente for falar da comédia dell'arte, essa relação da máscara, né? Que o ator vai e ele levanta a máscara para ele se comunicar diretamente com a plateia. Ele quebra a quarta parede. Você falou da coisa de levantar a máscara. Isso é um ponto muito interessante quando eu falei que teatro não é só texto. E é uma coisa que a gente fala sobre a materialidade do corpo quando a gente está falando de estudar o passado. Porque quando a gente só tem o texto, a gente não tem o corpo. E para quem estuda teatro e para quem faz teatro, fica óbvio como você está perdendo uma camada muito importante da representação, né? E aí a gente entra na variação do tipo. Então, quando a população vai à rua ver essas pessoas, esses personagens populares, a gente começa pela caracterização do tipo. Então, o idoso, ele anda diferente, o jovial ou o grande ser meio que vai para os padrões atuais demoníaco, ele tem uma certa agilidade. Então, ele começa ali uma temperação do que são os tipos dentro da comédia dell'arte, dentro do que a gente usa dentro da comédia latina, né? Vamos assim dizer, porque na Grécia eu só consigo dar um salto muito grande para Roma, né? Como você falou, a Grécia antiga, ela tem vários períodos, então sai da Grécia clássica e dá um salto para Roma. E Roma ama o teatro popular.
Porque o que acontece? Uhum. Esse salto, como que ele funciona, né? O que acontece? Existe um processo que a gente conhece como helenização. Helenização, os gregos se chamavam de helenos, né? Helen é o nome grego, é Grécia em grego. Então, eles eram helenos. Helenização do mundo significa um período em que houve uma influência grega muito maior sobre todos os outros lugares. Isso vai acontecer especialmente a partir de Alexandre o Grande. Então, aqui estou jogando fatos históricos, mas esses fatos históricos, eles têm um propósito. Então, a partir de Alexandre o Grande, que ele vai... E Alexandre o Grande não era grego, ele era macedônico. Mas a Macedônia era um dos povos helênicos. Não confundir com a Macedônia do Norte, que existe hoje, e que não é onde Alexandre o Grande nasceu. E daí deu uma briga inteira sobre o nome da Macedônia do Norte. Ela se chama Macedônia do Norte por causa dessa briga, porque eles queriam só se chamar... Era para se chamar só Macedônia, e a Grécia brigou, porque falou que Macedônia é um nome deles e que não é para outros países se chamarem Macedônia, porque as pessoas que moram na Macedônia do Norte não necessariamente são de origem grega, eles vêm de outra região. Enfim, Beleza. caos. Pra vocês verem que, tá vendo? A antiguidade tem ainda implicações no mundo contemporâneo. E daí, então, você tem uma expansão da cultura grega que vai meio que dominar outras regiões. E é um pouco difícil, hoje em dia tem muito estudo feito, porque essa teoria principal surge na Europa, por europeus. E a princípio era, os helenos, a cultura helênica dominou todo mundo. Só que, como talvez as pessoas que estão no Brasil entendam, o fato de você ser colonizado por outro país não faz com que você perca todas as suas traços culturais. Sim. Então tem uma coisa mais recente de pessoas falando, cara, não dá pra gente dizer que os gregos só dominaram tudo culturalmente e todo mundo de repente virou grego, porque não foi isso que aconteceu. E quando você tem os romanos entrando em contato com os helênicos, a Grécia tem para os romanos uma aura, primeiro de sabedoria, inteligência e tal, mas uma aura muito pior para os romanos, na visão dos romanos. Os romanos, eles eram muito mais, prezavam muito mais por uma simplicidade no vestir, no viver, e os gregos, para eles, são extravagantes, porque os gregos festejam muito, bebem muito, se vestem com muito luxo. Os romanos achavam os gregos extravagantes. Isso. Os romanos achavam os gregos extravagantes, porque os romanos, o ideal romano, e não a prática, claro, mas o ideal romano é você não ter um luxo muito grande, é você não fazer grandes banquetes, é você ser uma pessoa mais sisuda, com roupas mais simples, e eles prezavam muito por isso como um ideal de ser melhor, né? Ixi, como Hollywood me vendeu errado. Me vendeu errado. Às vezes acontece. Só que, claro, quando chega esse luxo, o luxo grego e tal chega em Roma, isso vai influenciar a forma que Roma existe. E daí é curioso, porque a gente fala tanto sobre Roma, mas Roma vai ser muito helenizada também. Claro que daí você vai ter uma mistura dos dois ali no meio do caminho. E daí essas influências de teatro e tudo mais da Grécia vão chegar em Roma e vão começar a existir em Roma. Sim. E daí junta, obviamente, com o que já existia em Roma, né? A gente não... esses processos nunca são que, tipo, sei lá, não é como se os gregos chegassem em Roma e matassem todos os atores de Roma. Enfim, existiam também esses processos em Roma, mas Roma não tá funcionando na mesma estrutura de religião e etc. da Grécia, então por isso você vai ter alterações. Tá bom. Atelana é o quê? Não sei. Pelo nome grego. Pelo nome grego. Porque, Esse nome soa grego, porque não pra romano. entrar agora em Roma, a gente entra na farsa atelana, que é uma das... Acho que deve ser uma das colônias de Roma nessa época já. Possível, sim. Possível. Porque Roma se expande muito, e daí, com essa expansão de Roma, você tem essa mistura do mundo helênico, né? E a helenização do mundo antigo, uma troca cultural muito forte. Então é isso, Roma se expande, mas a cultura é muito forte da Grécia ainda. Porque lá tem uma coisa muito legal que eu tô lendo, porque é difícil falar, que se chama a Hilarotragédia. Hilarotragédia, né? Que são as farsas atelanas. Hilaro. De hilário, de engraçado. Faz todo sentido. Às vezes, quando a gente olha a palavra, faz sentido. Não é sempre, mas... E aí você falou dessa coisa da corporalidade do ator. Então, o que você tinha as filaques, eu não sei exatamente. Vou colocar o nome aqui, né? Isso, até pra tá ótimo. passar, né? É muito bom que você tá falando filaukes. Aí eu falei,
Tá, é Fi, Yoda... E... É. na minha cabeça, as letrinhas estão se formando, assim, eu tive, que pegar eu... eu tive que pegar até uma tradução, assim, na época que eu estudei isso. Porque, exatamente, quando a gente fala de ator, a gente fala do corpo, né? Então, quando começa a introduzir muito essa gênero de expressividade, essa coisa toda, aí você pensa também nessa coisa de como os atores se representavam dentro desse corpo. E na comédia, você tinha os filaques, que também eram os fofocais, né? Olha que palavra boa. Eles eram historiadores? Não. Não. E aí, essa farsa telana, dessa Grécia Magna, ela toma mais corpo, né? Vamos assim dizer. Ela toma mais corpo e ela vai colocando melhor os seus personagens populares em cena. Então, por exemplo, na farsa telana a gente tem personagens que já têm nomes. Uhum. Olha, veja você. Que não são mais apontados. Ó, fulano, ó, o velho, olha a coviteira. Que é o Papus, os exemplos, né? Aham. Papus, o Marco Buco, Manducos. E quem são essas pessoas? O Marco Buco, por exemplo, ele era um escravizado. O que dá o baile em todos os... Ele é o esperto. O esperto. O Papus, olha que coisa engraçada. O Papus, ele é o grande velho e namorador que gosta de garotinhas jovens e tem muito dinheiro, né? Aham. Que depois a gente pode pensar... Ele é o velho da lancha. Ele é o velho da lancha. Tá. Ele Papus é o velho da lancha da peça. E aí... a gente começa assim ter um olhar já para esses personagens, essas trupes de teatro. E elas são, novamente, comédias, críticas, irônicas, né? Quando ela vai parar exatamente no coração de Roma, que você tem os seus grandes escritores, como Plauto e Terêncio, você já tem uma composição do que são esses personagens. O Terêncio tem uma peça, que eu conheço como Comédia da Panela, mas na verdade tem um nome, que se chama Aululária. A hora que você falou Comédia da Panela, eu estudei isso em latim. Você estudou? Em latim. Porque quando a gente estuda... Eu gosto muito de línguas. Eu achei que eu nunca ia saber muitas línguas, mas aparentemente isso não é verdade. Eu sei várias. Mas quando eu estava estudando latim na faculdade, ou quando a gente estuda grego, a gente usa muitos textos clássicos. E textos de comédia, muitas vezes, eles são um pouquinho mais simples para quem está começando, né? Eles têm... não que eles sejam textos que eles não tenham uma profundidade neles, mas eles têm uma linguagem relativamente simples. Então é bem mais fácil para quem tá começando. Então a gente estudou isso. Tem um diálogo, né? Aham. Tem um diálogo. Então imagina, isso é muito mais fácil, porque tá na boca do... E é um diálogo que não tá com toda aquela coisa do drama, assim, não. Ele tá um diálogo mais direto, ele é um diálogo mais... Então você chegou a ler a Comédia da Panela? Eu li vários pedaços dela, assim, então, em latim. A peça é muito simples, tem de tudo, né? Tem o velho ranzinza, o avarento, né? Que tenta esconder seu dinheiro. Você tem um capitão, um general velho, cansado de paz, ele quer guerra. É muito bom, né? Soldado, eu acho que não entendi. Entendeu? Porque não quis, tá fazendo de migué. Tem os casais de namorados, lógico que sempre tem os apaixonados. E você tem um personagem ali que é essencial, que é o Marcos Buco, que é o... Eu não sei se ele chamava assim, agora eu não me lembro. Mas ele é o serviçal, né? O escravizado desse general, se eu não me engano. E ele é o que cria toda a armação, toda a situação que deixa todo mundo desesperado, né? Pega o dinheiro que o velho tinha guardado, engana. Ele é o grande enganador, né? Assim por dizer. E não é exatamente como o Plauto apresenta, não é uma falha de caráter, é uma necessidade de sobrevivência. E aí é lógico que todo mundo dentro da sua situação, porque os personagens se representam dentro de estereótipos. E quando esse estereótipo ele é confrontado através de um personagem, de um único personagem que tira você dentro dessa alegoria, aí você cria a comédia, você cria situações cômicas, né? Uhum. E o Plauto é o nosso maior representante, assim, quando a gente fala de teatro romano, pelo que eu estudei, haviam outros, mas por quê? Porque é a grande quantidade que sobrou. Estudar história tem isso, assim, né? A gente estuda o que sobrou. Eu pensei em fazer um episódio só sobre isso. Será que a história é só contada pelos vencidos, né? Será que a gente só sabe o que sobrou? Teoria da história é uma delícia. Mas, então... O que sobrou, muitas vezes, esse vai ser pelo menos o primeiro a ser estudado, ou vai ser alguém que vai ser mais estudado, ou vai ser alguém que a gente pode falar mais sobre. Porque às vezes a gente até estuda outros, mas a gente não pode falar tanto sobre os outros. Então a gente está construindo aqui, para deixar fácil para todo mundo, né, e para não confundir ninguém, o que a gente está mostrando aqui é que existe uma tradição, quando a comédia dell'arte surge lá para frente, eu não sei se a gente já vai dar esse salto. Não, ainda não. Tá. Quando a comédia dell'arte surge lá pra frente, a comédia dell'arte é uma comédia que tem essa coisa que
tem personagens fixos e específicos, né? Ele não surge do nada, não é como se os italianos, eles não eram italianos ainda, mas como se a galera, não era italiano, mas como se a galera ali daquela região não tivesse inventado isso do nada. Tem uma longa tradição que está sendo. E por isso que a gente trouxe essa tradição, porque a gente acha que é interessante a gente não achar. Embora corre o risco da gente cair no mito das origens, que a historiadora adora ficar procurando a origem de tudo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é só mostrar para vocês, e para a gente construir junto, essa ideia de que a comédia que se baseia em tipos específicos foi se desenvolvendo de formas diferentes ao longo do tempo. E porque também a gente tá dando saltos, né? Sim. Tem os hiatos ali no meio, tem outros povos que contribuem muito ali dentro da relação da comédia que a gente tem, por exemplo, em comparação quando chega no Brasil. E, na verdade, a gente tá começando a deixar uns hiatos bem poderosos ali no meio. Sabe, é tudo friamente calculado pra gente poder fazer outros episódios. Outros episódios. Mas tem uma particularidade dentro da comédia romana, que a comédia romana começa também a se caracterizar pela vestimenta, né? Adoro. Porque se você tem, de uma certa forma, níveis da sociedade já muito representados, você tem os centuriões com as suas vestimentas, você tem os senadores e pessoas que você sabia identificar no meio da rua quem é quem, você também começava a introduzir isso dentro desses grupos de teatros, dentro dessas representatividades e algumas alegorias. Por exemplo, tem um personagem, que é esse personagem mais jovial e mais articuloso e corporalmente mais atlético, que é os centúnculos. O que são centúnculos? Quem são as roupas centúnculos? São roupas que são rasgadas e tampadas por retalhos coloridos. Olha só. Olha, lembra? Momo da máscara, os centúnculos da roupa colorida. A gente tá chegando exatamente. A gente tá construindo as origens das coisas. Isso. E o que é legal dentro dessa trupe de comédia de Roma, que eles iam exatamente onde aconteciam as grandes celebrações, as grandes festividades. Então eles andavam de cidade em cidade. Lógico que todo mundo queria estar no centro de Roma, que lá tava o grande barato de se ganhar dinheiro. E eles começavam, já na época da farsa atelana, eles começam a fazer espetáculos onde eles começam a mexer com entidades poderosas dentro do governo. A sátira política. A sátira política. Olha, naquela época não tinha essa coisa de política, veja você. Veja você, naquela época que era boa. Tem uma cena naquela série que eu amo, que é Roma, eu não sei se você gosta. Você tocou aqui no... Vocês não têm noção de como quem estuda antiguidade é apaixonado por Roma. Eu não sei os jovens agora, mas eu entrei na faculdade em 2006 e daí eu revi Roma tantas vezes, porque eu perdidamente apaixonada por essa série. Eu amo Roma. E Roma tem uma cena que o Júlio César, quando ele volta, acho que depois da campanha do Egito, e ele já tinha visto a amante dele, tá andando com a esposa, eles passam na frente de uma representação teatral, onde há uma possível representação de Júlio César com o amante. Então, imagina, não sei se era um imperador, não sei como era classificado, mas de repente Ainda não era imperador. Aquele líder, um líder maior, vencedor de guerra, ele passava na frente do espetáculo e via aquela cena. E a esposa não fala, você tem que acabar com os espetáculos de Roma. Não. Ela fala, você tem que deixar sua amante dentro da série, né? A gente... É porque, é a coisa de... Dentro da sociedade romana, o problema não é ter uma amante, o problema é ter uma peça falando da sua amante. Então, tipo, deixe essa, porque essa aparentemente você tá gostando demais, e ache outra. Isso é muito legal, porque de uma certa forma, essa trupe, lógico que muitas vezes foram proibidas, foram caçadas, os atores foram presos, né? Mas essa trupe, de uma certa forma, começa a ter qualidade. Então a gente começa a ter nome de atores famosos dessa época, que eu não vou lembrar de nenhum. Mas já existia ator famoso. Já existiam. E eles eram classificados através dos personagens que eles tanto se representavam. Então, cada ator, diferente do que a gente vê hoje, que um ator vai fazer vários tipos de personagem, você tinha aí uma especialização, né? O ator fazia sempre o mesmo personagem. Não que ele falasse sempre a mesma coisa, tá, gente? Não é que necessariamente o texto fosse sempre o mesmo. Mas ele fazia o mesmo tipo de personagem, né? Tipo de personagem. E aí eu vou ter que dar um passo para trás um pouquinho, porque aí começa essa classificação. Quem eram os atores que faziam comédia na Grécia, nesse palco clássico? Eram os atores mais velhos.
Ah, que já passaram do seu auge de heroísmo e tinha a habilidade certa para fazer comédia. Porque o texto era bem importante, apesar da corporalidade. sim. E quem eram esses atores em Roma que começavam a ter os seus tipos, né? Então, a gente começa ali a classificar os níveis de comédia, assim, os níveis de personagem que vão dar o tom certo da comédia. Acho que o maior exemplo sempre é os Trapalhões, né? Todo mundo fala, o Dedé é sem graça. O Dedé é engraçado, ele apenas é a escada que faz o outro, arremata para o outro rir. E ele precisa existir. Porque Precisa se o existir. outro. Se ele não faz esse papel de escada, o outro não. O Didi não tem como existir ali no. Não come ovo de pato? Por que é que o senhor não come ovo de pato? Porque pato não bota ovo. Por exemplo, A Comédia da Panela, eu não sei, aí agora me foge se realmente tem uma adaptação do Atílio Bari, que é sensacional. O velho, aquele velho avarento, ele tá cuidando, acima de tudo, da filha, da virgindade da filha, né? Que tá com uma barriga de 8 meses, assim. Aí é o. Né, o jogo da comédia. É o jogo da comédia. Então, pra existir o velho, tem que existir a mocinha. Então, e por aí vai, e por aí vai. E aí a gente dá aquele salto bonito na história. Uhum. A gente vai dar só um pouquinho de parênteses ali na Idade Média, que você gosta tanto. É possível que eu fale algumas besteiras Amo. e a Tupá comece a me odiar nesse podcast? Vamos ver se você vai sair vivo daqui. Na realidade, eu vou falar só de 2 aquisições que são os autos. Auto é várias coisas, né? Pode ser poesia, Sim. um livro e tal. Pra quem tá. Tem um alto um tanto quanto famoso, chamou Alto da Compadecida. Isso. Não sei. Só sei que foi assim. Ele segue essa tradição medieval de tipo de foto. Sim. E os autos natalinos ou os autos de santos são sempre contando a história de algum santo ou alguma passagem, né, dentro do evangelho, essa coisa toda, porque são os autos de festividades que tinham dentro que traziam os espetáculos, A gente até hoje eu acho que tem ainda a ideia, os autos de Natal até hoje acontecem, Sim, né? a festa de Reis. E até hoje a gente tem em escola, não tanto, a não ser que sua escola seja religiosa, mas nas igrejas tal, é muito comum ter aquele teatrinho de presépio, né? Sim. Ele é um auto de Natal. Ele é um auto. A festa dos reis, o pastoril. E, de uma certa forma, esses autos eram representados dentro dos monastérios também, pelos noviços. Olha você, veja você. E é uma tradição que só homens faziam teatros, porque a coisa começou a se apertar para as mulheres. Você vê, tinha atrizes na Roma e começa a se apertar. E daí aqui, só para falar um pouquinho dessa transição do período antigo para a Idade Média, né? Ela não é uma transição abrupta, como as pessoas tendem a achar, né? Uhum. Eu gosto muito da ideia de que, sei lá, era o ano 495 e alguém acordou e falou, gente, antiguidade não, né? Vamos para a Idade Média, que vai ser bem mais legal. Como se esse momento pudesse, assim, como se fosse de um dia para o outro que essas coisas aconteceram. Não foi. Existe uma ruralização da população europeia, isso é importante. Tudo que a gente está falando de Idade Média antiga e tal, se aplica à Europa. Não se aplica ao mundo todo. Porque, Sim. né? Então é uma parcela pequenininha do mundo. Existe uma ruralização da população, porque as cidades, elas começam a ficar inseguras demais. Então, muita violência nas cidades, muita falta de comida e falta de emprego, e as pessoas vão começar a procurar lugares onde seja mais fácil de sobreviver. E por isso você vai ter uma ruralização da população. Mas, de novo, não é porque a população está mais ruralizada que ela não quer se divertir. Que ela não quer passar por... não quer rir, não quer... Tudo isso continua existindo. E ainda que seja uma população mais ruralizada, não quer dizer que cidades não existam, né? Mesmo no meio rural, você tem pequenas vilas, você tem... Então, e esse processo vai alterar, e é um processo lento, gradual e seguro, mentira, não, mas ele é um processo lento, então você não tem uma quebra tão clara, e mesmo nessas tradições de teatro. Você vai começar a ter essa quebra do feminino e das mulheres não poderem estar tanto no espaço público, e as mulheres que fizeram teatro sempre, isso é todo um outro rolê, elas sempre foram mal vistas. A gente tem, tipo, 2000 anos de história ou mais de mulheres sendo mal vistas por fazerem teatro, porque a mulher no espaço público não costumava ser uma coisa bem vista, né? Até recente, né? Sim. Você tirava
uma identificação ou de prostituição ou de atriz que era no mesmo lugar aqui no Brasil, assim. Eu não tô falando, a gente não tá falando de 100 anos atrás. Não, a gente tá falando de década de 60. É. Então, assim, a associação de ser mulher e ser prostituta e teatro sempre foi feita, embora uma parcela considerável das atrizes, mesmo na antiguidade, mesmo na Idade Média, não eram prostitutas, mas enfim. E daí, a mulher vai começar a participar muito menos do teatro, justamente porque vai ficando mais difícil essa existência em público. Não que a existência feminina em público tenha sido, enfim. Mas tem violência, tem essas trupes que são andarilhas, né? Isso vai ter muito essa coisa da viagem, então nem sempre é tão fácil, mas você sempre tem mulheres participando também, não. Por exemplo, quando a gente entra na comédia dell'arte, a gente entra no século XVI. Você ainda não tem a grande reforma que as atrizes começam a assumir palcos, principalmente os palcos ingleses, os palcos italianos, né? A ópera ajuda muito, né? A invenção da ópera ajuda muito a trazer as mulheres pro palco, as grandes cantoras, senão você só tinha só os castrati. Só os Farinellis da vida. Mas até lá, você tem... Os grandes altos eram feitos em monastério, que eram, boa parte eram homens, né? E daí você não vai ter mulheres. Claro que é provável que tivessem conventos também. Conventos também. E daí eram só mulheres. Mas daí, eles provavelmente eram feitos só pra mulheres. E daí ninguém sabia. Esses não tinham em praça pública. E era sensacional, inclusive na parte de cenografia. A Idade Média é... de novo, a gente imagina uma Idade Média tão sem graça, tão sem cor, tão sem... E quando você estuda a cenografia medieval é impressionante. Assim, era uma coisa, gente, de cenários incríveis e pinturas e monstros que se mexiam. Porque você tinha que pensar assim, se você pegar a história do santo, ele passa diversas épocas. Se você contar essa história, sei lá, vou inventar aqui, o Jorge da Capadócia. Então você tem que Turquia, né? Você tem que desde a Turquia e trazendo ele, né? Então eles faziam cenários como se fossem cenários hollywoodianos. Essa cena você se passa na Capadócia, esse lugar se passa em tal lugar. E era feito na rua, você sabia? Assim, então era feito ao longo da extensão. Então o público, inclusive, tinha que caminhar e olhar esses grandes cenários. Quer ver uma tradição que é próxima disso que a gente ainda tem? É a tradição católica ainda de várias cidades, quando você vai acompanhar a Paixão de Cristo, Sim, né? a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, você anda junto. E o mais interessante você pensar que dentro desses espetáculos, se você tinha um ator representando o santo, os romanos que eles gostavam, os anjos, você também tinha os demônios, né? Então, imagine a chance desse ator falar assim pra esse noviço, falar assim, você vai ser o demônio, se solte. Hoje é dia de brincar de demônio. Hoje é dia. E os figurinos, assim, pelas imagens que a gente tem, pelas pinturas, eram incríveis. E aí surge, a gente tá falando aí de em 1075 a 1143, que foi o ano de que viveu o Ordéricus Vitalis, que é um cronista da época, um grande cronista e contista da época. Ele escreve particularmente sobre um tipo de demônio que vem atentando o povoado. Que não é exatamente o demônio, mas é o filho do demônio. Que são os Erlequinos. Olha só! Os Erlequinos, que são esses encapetados, trajados com corpo avermelhados ou pretos, principalmente preto. A gente tem que grudar momo, mascarinha, a roupa cheia de retalho e a cara preta, toda preta. Sabe onde a gente vê isso muito? Nas obras de Hieronymus Bosch. Que você tem um demônio central, que ele é feito de várias coisas, mas você tem os pequenos demônios que eles só são pretos. Entendi. Enegrecidos, né? E colocar uma diferença aqui importante, que não é que eles estão representando uma pessoa negra, necessariamente. Não. A ideia, a conexão não é essa, até porque o racismo da forma que ele existe hoje no nosso mundo, ele não existia na Idade Média. Existia um racismo, existia preconceito, existia problemas mil. Não estou dizendo que a Idade Média era maravilhosa. Não, a própria obra de Hieronymus Bosch tem pessoas negras. Tem, né? Tem pinturas de pessoas negras. Não, existiam pessoas negras na Europa, Sim. isso é um fato. A gente sabe disso, isso é bem documentado. Mas o que eu digo, assim, não existia a diferenciação de, tipo, pessoas negras são necessariamente inferiores. Isso não existia. Essa visão de que existem pessoas superiores pelo tom da pele delas é uma coisa muito mais recente. Você era superior pelo seu nascimento e não pelo tom da sua pele. Sim. Então, é só para diferenciar, para as pessoas não acharem que, então era claramente, olha como
a comédia no ano 1000 era racista. Não é esse o ponto. O blackface ainda não foi inventado. Não. Não foi. Enegrecido por quê? Porque tinha muito essa coisa da sombra. Da noite. Da noite, do escuro. E do vermelho também, né? Eram duas contrapartes, né? Você tá dizendo que os flamenguistas são demoniados? Os flamenguistas são demoniados. Tem que argumentar e mostrar. Não adianta você fantasiar as coisas. Então, de uma certa forma, a gente começa a ter essa construção, né? Então, quando você tem aí o surgimento do Renascimento, você começa uma reestruturação dentro do teatro, porque, de uma certa forma, mesmo com essas peças mais antigas, né? O Alto da Barca do Inferno, né? Você vê, se chama Alto, né? O Alto da Barca do Inferno, essas farsas. Gente, o legal é entender a palavra farsa também. A farsa não é porque as pessoas são mentirosas, elas são farsas, né? Né, senhorito? Né? Não é isso. A farsa é porque ela transpõe a realidade, assim. Ela lida com o lúdico de uma certa forma. Numa das concepções, mas farsa também, por exemplo, a Comédia da Panela, ela não é ela é uma farsa, porque ela coloca situações inusitadas que você só poderia contar naquele episódio, entendeu? Entendi. O jeito de falar da farsa é bem mais completo. Você não tem, por exemplo, a farsa de Inês Pereira, você tem essas coisas, mesmo esses teatros medievais, eles ainda eram feitos para ser feito em monastério, ser feito para um público muito específico. Na virada do Renascimento, não, você tem uma popularização muito maior ainda. Uma profanização, talvez? Uma profanização do espetáculo teatral e dessas trupes mambembes que andam por aí apresentando o espetáculo. Onde entra a Comédia dell'arte aí? Ela entra como ela sempre entrou, né? Ela surge na Itália, porque é o grande berço mesmo. E como a Tupá falou, ninguém acordou de manhã e falou assim, e se a gente fizesse um novo tipo de teatro cujo nome será Comédia dell'arte? Até porque, vou contar para as pessoas, quem não sabe, muita gente deve saber disso. Mas nome é o negócio mais difícil que tem. Nossa Senhora! E quem deu o nome de Comédia dell'arte fomos nós, na época. Olhando para depois. Olhando para depois. Ah, entendi. Ninguém se chamava, você é uma trupe o quê? Eu sou uma trupe elisabetana. Não, eu sou uma trupe de Comédia dell'arte. Dell'arte, eu sou mulher, né? Não é isso. A Comédia dell'arte, a gente, na realidade, é um bando de manifestações teatrais que foram ocorrendo, que a gente tem essa origem na Itália, porque foi o grande berço desses personagens muito característicos que a gente bate o olho e sabe quem é. Tanto que eles têm nome que são tipicamente italianos. Então, quem eram os comediantes? Antes de você entrar nos personagens e dos comediantes, deixa eu só fazer uma base do século... Por favor. Por que a gente está chamando aqui de Renascimento, né? E a gente está falando que, na verdade, existe toda uma outra questão em história, que é essa ideia da periodização. E a gente tocou nisso em vários momentos aqui, né? Como essa divisão em períodos, ela é uma divisão arbitrária. Aí você fala, mas Tupá, quer dizer que não existiu uma guerra tal? Não, as guerras existem, gente. O que é arbitrário é o dia que a gente decide qual a guerra que define, ou qual o evento que define uma mudança de um período. Por exemplo, a gente tende a chamar a modernidade a partir das grandes navegações. Mas se a gente não estiver preocupado com isso, a gente pode pensar em outra divisão de tempo. Então, o que a gente está falando aqui, século XVI é 1500 e pouco. Acho confuso? Acho confuso. Para mim, século XVI tinha que 1600. Mas não é assim que fizeram um calendário, então a gente tem que aprender. Então, a gente está falando ali de 1500 e pouco, a gente está falando do período das grandes navegações, a gente está falando de Renascimento ou Era Moderna. São dois nomes para o mesmo período. Tanto Renascimento como Era Moderna são dois nomes para o mesmo período. E esse período, ele vai ter muitas coisas que duram da Idade Média, que continuam acontecendo, e coisas novas que estão se desenvolvendo. E, na real, isso acontece em absolutamente todos os períodos, né? Em qualquer momento da história que você olhar, você vai ter continuidades e rupturas. Você vai ter coisas que já aconteciam antes e coisas novas que estão vindo. O que acontece é que hoje em dia a gente olha para esse período e fala: o número de rupturas desse período é maior do que esse, e daí a gente quer que esse daqui tenha um nome novo. E daí por isso que a gente chama de Renascimento. E a gente está falando aqui de Renascimento, é um período, você tem as grandes navegações, você vai ter mais viagens acontecendo. Não que na Idade Média não acontecessem viagens, que as pessoas acham que na Idade Média as pessoas ficavam presas, e na verdade as pessoas viajavam por aí. Tinham barcos. Tinha. Mas aqui você está tendo mais viagens e você está tendo o início do que a gente vai chamar de globalização, eventualmente. E isso vai trazer influências de outros lugares.
E a Península Itálica, que hoje em dia é Itália, mas não era, eram vários reinos separados. Isso é importante. Por que é importante de saber que eram vários reinos separados? Porque significa que cada regiãozinha vai ter algumas especificidades dela e vão ter pessoas diferentes financiando. Essa galera tá ganhando muita grana com o comércio e também por conta das cruzadas. E daí é todo um outro rolê das cruzadas e como que eles vão invadir Constantinopla e Pans. E como eles estão tendo um lugar, uma cidade que tem muito mais dinheiro, vai atrair mais gente para fazer representações de rua, vai atrair mais artista, vai atrair mais artesão, vai atrair todo mundo para participar ali. E daí você vai ter esse movimento de teatro aparecendo com mais força. E claro, você vai ter algumas mudanças nas leis também. A gente vai sair, na Idade Moderna, a gente sai de um foco muito forte na igreja e passa a um foco que a gente fala que é um foco mais humanista. Que seria um foco mais no ser humano a despeito da igreja. Um pouco porque, não é porque a igreja está perdendo poder. Na minha visão, esse é um dos momentos que a igreja católica mais tem poder. E que ela mais comanda aspectos diferentes da sociedade. Mas eu acho que exatamente porque ela comanda mais aspectos na sociedade, começa também a ser um momento em que é mais comum ter peças e coisas que não são sobre a igreja. Que antes elas eram só sobre a igreja. Você estava falando, o monastério, eram os próprios noviços que encenavam e tal. E daí isso não acontece não só no teatro, isso acontece na arte também, na pintura. A gente vai ver que vão ter mais representações de pessoas, e não necessariamente só de santos, e cenas do cotidiano, enfim. Então, é esse movimento que está acontecendo na sociedade como um todo. Como esse movimento está acontecendo na sociedade como um todo, vai ser mais comum você ter essas peças profanas, entre aspas, peças que não vão necessariamente falar de temas religiosos. E as pessoas começam a gostar dessas peças. E elas fazem sucesso, e daí vai ter mais peças. E daí a gente vai chegar, efetivamente, no meio que uma consolidação de personagens, né? Ou pelo menos o que as pessoas esperam desses personagens. Na verdade, esses personagens sempre estiveram ali no popular. A gente falou deles, tá falando desde antes, né? Por exemplo, o Puccinella, que eu gosto muito desse personagem, ele vem bem antes da comédia dell'arte também, né? Talvez ele esteja ali meio um pouco representado na farsa atelana, porque esse personagem que era caracterizado com essa barriga, essa corcunda, né? Ele é aquele personagem todo vestido de branco, que usa aquele chapéu árabe. Ele tem até um nome, esse chapéu, se eu não me engano. Eu ia falar do barrete, né? Que é aquele chapéu... São personagens que eles são muito característicos e você bate o olho e você vê. O grande barato, acho que da comédia dell'arte, é que se você tem uma representatividade antes da comédia, onde um ser popular dá a volta nesses poderosos, ali tudo meio que se mistura um pouco, porque esses poderosos são patéticos também, né? Mesmo os grandes endinheirados, esse povo todo são meio patéticos dentro da sua representatividade social. E eu acho que o personagem, pra gente poder entender, quem são esses personagens? Você vai perguntar, quem que tá? Quem são? Quem tá Onde na vivem? comédia dell'arte? Onde vive? O que come? O que comem? Não comem no palco? Não comem no palco. Acho que não. Esses personagens, a gente tem que imaginar primeiro, assim, é importante a gente imaginar a maquinária que conduz esses atores às apresentações. São palcos, por muitas vezes, a gente ainda não tem esses grandes teatros, esses estábulos, os estábulos espanhóis, que depois viraram teatro, por isso que a coxia se chama coxia. E a gente não tem essas modificações, você tem um teatro de rua. Então você pensa em carroça, você pensa em palco armado, você pensa em lugares que você tá cara a cara com o público. E daí tem duas questões, né? Desculpa. Tem duas questões, né? Primeiro que a gente tá falando de trupes que vão precisar viajar. Então esse palco vai precisar caber em carroças. E essas carroças precisam ser montadas em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então o seu palco, ele tem que ter toda uma estrutura que você consiga parar uma carroça, abrir metade dela, colocar duas pilastras, colocar uma madeirinha. Ele não vai ser um palco gigante, porque você vai ter uma restrição ali de espaço. Você mora no palco e você vive... Claro, provavelmente você tem mais de uma carroça na sua trupe, mas... É isso, você é uma vida de andarilhos. Se na Inglaterra tava uma explosão do teatro elisabetano com trupe fixa no local, os teatros eram fixos, no resto da Europa não, as pessoas estavam se locomovendo, não tinha assim tanto acesso. Por que é importante pensar nessa maquinária? Porque essa maquinária dita muito quem são esses atores, né? Então, se você tem que ter vários artifícios para poder ser atrativo ao público. Então, eles eram malabares, eles eram
Acrobatas. Batas, isso, acrobatas. Eles eram pessoas que tinham uma certa habilidade, dentre outras habilidades. Então você tem, por exemplo, o dono dessa companhia, que geralmente isso era passado de pai para filho um pouco, né? Que era o grande diretor dessa companhia, era o grande escritor. Embora não houvesse ainda certinho, tipo, você é o diretor. Mas meio que já se organizavam ali, porque existia uma liderança. Sim. E isso é importante porque esse tipo de temperamento das pessoas dita um pouco do personagem que ele vai fazer. Entendi. Né? Vai fazer o galã, o namorado, a namorada. Aí começam a surgir esses estereótipos de personagens. Quem são eles? Por exemplo, eu vou dar nomes e a gente fala um pouco dos nomes. Tem um personagem que vem desde daquela sátira antiga do soldado reformado que quer guerra, que você tem o Capitão Mata-Mouros. Olha o nome, ele é o matador de mouros, né? Que ele sempre tenta ter uma bravata heróica, mas sempre acaba se danando por aí. Tem até um filme... Ele não é necessariamente covarde. Não. Mas ele se dá mal sempre. Sempre se dá mal. Por quê? Porque o seu hiper-heroísmo, a sua hipervalentia, já não se encaixa em certas situações. Entendi. Entendeu? E como ele se veste? Então, sempre com essa coisa... Roupa de soldado. Roupa de soldado, mas sempre pensando naqueles chapéus. E eles gostavam de supervalorizar. Então, você tem aquelas botas e aquelas partes da frente da joelheira. Então, eles aumentavam essas pontas, sempre pensando em coisas pontiagudas, né? E com uma máscara, às vezes pontiagudo, também o nariz pontiagudo, porque você sempre tem que lembrar que eles são velhacos, e os velhacos eram caracterizados por aquilo que não para de crescer na gente, Tupá, que é o nariz e a orelha. Nariz e a orelha. E bigodes, né? Cabelos brancos e tudo mais. E outra questão, né, aqui, que a gente tem que pensar, é que se tá sendo um teatro de rua, que tá sendo ali no palco que meio improvisado, improvisado assim, fala improvisado, parece que não é bem feito. Não, ele era muito bem feito. Mas ele tem que ter essa mobilidade e tudo mais. Você tem que ter também uma coisa que a pessoa veja de longe. Não adianta ser um detalhe que eu só vou ver a hora que eu chegar do seu lado. Então, esse exagero na indumentária, esse exagero na forma dele, tem muito para que a pessoa que bata o olho lá de trás consiga saber o que tá acontecendo, né? E sons. Boa parte dos vestimentos tinha algum tipo de guiso, algo que remetia a som. Isso é importante também. Porque imagina aquele chapelão do Mata-Mouros, né? Aquela coisa que ele usava, quando ele balançava. Você não vai me enfrentar, e aquele barulhinho. Então você tem essas caracterizações também, né? Então você tem os grandes serviçais, isso é importante. Todos derivados um pouco desse personagem. Então tem, tipo, grupos? Grupos. Certo. Então a gente tem os capitães. Tem os capitães são os Mata-Mouros, os Delorte, né? Personagens que são ricos. Na realidade, eles são soldados, né? São reformados, são heróis. Tem um grupo de soldados. Isso, são esses grandes andarilhos. Por exemplo... E não precisava ter sempre todos eles. Não precisava. Por exemplo, se a gente pegasse um personagem que é extremamente trágico na literatura, a gente tem um Don Quixote, ele é um capitão. Né? Ele é um herói que não se encaixa mais dentro dessa situação, né? E sempre heróico. Ele é sempre, de uma certa forma, heróico. E paspalhão. O Dom Giovanni sai dessa tradição, né? O famoso personagem que vira o Dom Juan, o Dom Giovanni. Ele sai dessa tradição dos capitães, né? Certo. Aí você tem os grandes avarentos, as pessoas, os velhos que... esses são ricos. Esses são ricos. São muito ricos, mas são mão de vaca demais. E eles sempre gostam de uma mocinha nova. São os velhos da lancha. Os velhos da lancha. Os velhos da lancha. Os velhos da lancha são caracterizados por lanchas. Mentira. Sempre aquele nariz grosso, grande, né? Acho que se chama pantaleão. Os pantaleões, né? E os pantaleão, é impressionante. Você bate o olho e você sabe quem é, né? Provavelmente aqui numa edição vai estar dando a imagem dos pantaleões. Mas quem tá ouvindo não tá vendo a imagem. Não tá ouvindo, você vai saber quem é. Porque ele sempre é caracterizado com aquelas roupas que parecem grandes... macacões, né? Roupas muito apertadas, muito justas, né? Que sempre mostra esse corpo que já passou, já não tem a mesma musculatura, mas tem aquela barriguinha, sempre corcunda, usando casacões, porque eles sempre
estão com frio, Escondendo dinheiro. escondendo dinheiro, sempre estão ali atrás. E aquele narigão, né? Mais um nariz de batata enorme, grande, volumoso. Os bigodões. Nessa diferença, por exemplo, quando você tem o capitão, você tem aquele bigode mais Fino e pontudo. fino e pontudo e que se ergue. Os pantaleões não, é aquela sobrancelha que cai, aquele bigode que cai. E a barba, né? Você tem aquele grande cavanhaque também que cai. Tudo meio que caído e grande e esquisito, né? Não é pontudo igual do... Sim, sempre com a voz sibilada, é importante a gente falar, né? Se o capitão, ele tem sempre aqueles trejeitos de falar: você sabe com quem está falando? Você tem um pantalhão que é tudo, minha filha, como é que você tá? Sempre assoviando, ou fazendo mais grave, né? Dependendo do ator, da habilidade do ator. Agora eu vou querer todos os personagens. Todos os personagens. Então você tem essa figura. E tem alguma mulher que é tipo uma velha avarenta ou não costuma ter? Não, mas você tem as amas, né? As esmeraldinas da vida, as grandes amas, elas estão ali no intermédio. Porque essa coisa do avarento é uma coisa complicada, porque você tem os homens que são os enricados, né? Os donos do dinheiro, né? Mas você tem as mulheres, como sempre, estão bem limitadas ali. Não tem muito papel, não é assim? Ou é namorado, ou é a empregada do rolê. As esmeraldinas do rolê, ou Você não tem uma senhora rica, dona das coisas. Você tem... Não. As mulheres, elas estão em papel... Só muito secundário, assim. Mas existem depois... Acho que vai ter mais na comédia de mulher e mais pra frente mas você mais pra tem. frente. Bem mais pra frente. Aí você tem o importante, que são os serviçais. Quem são esses serviçais? Eles todos derivam de uma personagem chamada Zane. Não se sabe exatamente de onde essa palavra é. Falam que até de uma origem inglesa, que é de Jane, que é o tropeço, sei lá, essa coisa toda. Mas eu acho falso também. Existe também que talvez seja o nome de um ator da época. Certo, um diminutivo do nome desse ator. E o fato é que ficou. E dentro dessa ramificação dos Zanes, o que são os Zanes? São são os serviçais que sempre estão em qualquer lugar e situação, porque serviçal ouve tudo. E ninguém presta atenção que eles estão lá. E eles que conseguem, com a sua grande esperteza, conseguem manipular a situação de todo mundo que está em volta, né? Desses serviçais, saem todos os outros, né? Sai o Briguela, né, que na verdade é o grande dono de pousadas, que também é um serviçal, né, o cozinheiro, o Putinella, que é esse serviçal, que é todo de branco, né, sempre quando você vê ele... o Putinella é o cara de branco. O cara de branco que tem aquele chapéu pontudo, ou o chapéu que eu falei meio... assim, desses meio marrocos. Daí ele se veste de branco sempre. Veste de branco sempre. E o que ele faz? Eles são serviçais. Qual é a diferença? O Briguela é um pouco mais acima nos seus status sociais. O Putinella, ele quase é um maldoso. Na realidade, ele é um maldoso. Ele é o que tenta ter a sua escala social, o Putinella, mas nunca consegue. Existe um outro personagem também que faz parte da elite, que eu adoro, que é o Doutore. Sim, o doutor é importante. Ele que é o cara sábio da ciência que o seu paciente sempre morre. Sempre tem ideia, e sempre adora inventar um latim. Isso que eu gosto muito dele, né? Qualquer semelhança com a vida real não é coincidência, foi de propósito que eles fizeram a semelhança com a vida real. Não, mas eu gosto disso, porque a ciência já é olhado também nesse perfil, né? Não, e essa classe de pessoas estudadas que se acham muito superiores a tudo, né? Eu acho que o doutor, ele tem essa coisa, ele tem essa aura de tipo, não, eu sou uma pessoa que sabe de todas as coisas, não pode deixar que eu resolva, e na verdade ele tá tropeçando ali e matando o paciente e fazendo, né? E aí você tem uma caracterização também, dentro desses serviçais, que eu gosto muito, que é o próprio Arlequim, né? Mas lembra, o Arlequim o Putinella é um serviçal tão atrapalhado quanto o Arlequim, tão malandro quanto o Arlequim, mas ele almeja uma classe social. O Arlequim, não. Ele só tá pelo caos. O Arlequim é tudo que a boca come, né? É quase um Exu para falar dentro dessa característica. Eu não gosto... Eu só tô dando exemplo do que é, mas eu não gosto muito de comparar, porque aí fica o Arlequim, que era o demônio, o Exu demônio, né? Mas não. Ele é o que te põe em contradição, né? Tanto que tem
pinturas que quando aparece o Arlequim, ele nunca vem sozinho, ele vem com uma trupe de arlequins. Os arlequins invadem, né? Porque, lembra, são esses seres demoníacos e tal, que depois vira esse grande serviçal. E ele é um pouco essa ideia meio Saci Pererê, assim, meio de... sim. Que tá aprontando, é Sim. malandro, é esperto e apronta as coisas, A né? grande arma dele é a enganação e a mentira. Mas não é uma mentira, vou mentir para que as pessoas Se deem mal. se deem mal. Não, ele vai mentir para que ele não se dê mal, né? Aham. É o contrário. Então, isso é muito característica do Arlequim. Aí a gente quando chega no século XVIII, você tem uma definição muito foda dessa comédia dell'arte, porque você tem que pensar voltando um pouco, essas trupes, elas não tinham exatamente um texto. É errado a gente falar também que era puro improviso. Aham. Eles tinham uma coisa chamada canovaccio, que era uma espécie de roteiro. Era um roteiro que não definia cada uma das falas, né? Não. Ele dizia quando tal pessoa vai entrar, quando tal pessoa vai sair, o que... E a situação, A situação, né? e a história também. Né? Hoje é o dia de a gente contar a história do Avarento. Qual canovaccio a gente conta? Aham. Qual o canovaccio da história do Matamoros? Você tem uma situação. E no meio dessa situação você improvisa. É. Né? E Mas também... é tipo um improviso mesmo, né? O que o pessoal chama de improviso hoje. Tem uma situação, tem os tem. personagens, tem toda essa definição e daí a coisa se desenrola. né? Mas lembra-se que é uma trupe de teatro que andam. Sim. Então eles trocam diálogos, né? Eles moram juntos, gente. É. Eles têm uma... Porque talvez se você não tem um registro você escrito, você anda junto. Você vai ter agora no século XVIII um cara muito importante para a comédia. E aí é uma opinião minha, do Creito, tá bom? Assim como Shakespeare está pro teatro dentro da estrutura shakespeariana, eu acho que o Carlo Goldoni tá pra comédia. Dentro da estrutura carlo-goldiana. Carlo-goldiana. Porque o Carlo Goldoni, ele é do século XVIII, ele é um contemporâneo do Molière, né? Ai, que interessante. Mulher, eu estudei na escola. Carlo Goldoni, eu não estudei na escola. Sim, mas eu acho que ele é o cara que define exatamente o que é uma comédia de situação. Aquilo que a gente fala lá na Grécia Antiga, que o destino não está para ninguém. Você inverte ainda mais quando o personagem principal é o Arlequim. Então a comédia dell'arte seria uma comédia de situação, não uma comédia de tipo. É uma comédia de tipo, mas a situação é tipo. A situação é tipo. A situação é tipo. O tipo é o personagem, a situação é o enredo. Tá. Tá bom? Tá, Aí peguei. mais ou menos isso. Mais ou menos. E o Carlo Goldoni é o que escreve e coloca no palco esses personagens da comédia dell'arte. Ah, tá. Porque então, gente, quando a gente tá falando, né, existe o nome do negócio aí que eu esqueci, que é o roteiro... Canovaccio. Canovaccio. Estamos na Itália. Tem que fazer. Canovaccio. Então, existe o Canovaccio, que vai mostrar as entradas, as saídas, as narrativas. E existe uma tradição, você meio que já espera, né? Sim. Você não espera ir assistir o Avarento se dar mal no final. Por mais que tenha uma subversão, é uma subversão que segue um certo roteiro. Mas a fala específica e como a situação se desenvolve ali no meio é um improviso. E é um improviso muito corporal, né? Eu puxando essa parte Sim. de volta. Porque tem uma outra questão que é interessante, que a Itália não existia igual existe hoje. O mundo... todo mundo na Itália fala italiano, todo mundo na França... Não, muitas vezes os dialetos não eram tão compreensíveis. E a gente tá falando de rua. Tem barulho na rua, gente. Não sei se vocês já repararam, mas tem barulho na rua. A rua não é um lugar silencioso. E olha que interessante, quando você fala, por exemplo, da peça mais famosa do Carlo Goldoni, e uma das peças mais famosas do mundo, que é o Arlequim Servidor de Dois Patrões, que é incrível essa peça, você tá falando dessas regiões da Itália. Por exemplo, a história é muito simples, né? Pantaleão vai casar a filha dele com o filho do doutor. Tem um Certo. doutor. Olha, as personagens todas lá. Com a filha do doutor, que é o Silvio e Clarice. Clarice e Silvio, o nome dos personagens que vão casar, né? Que são os enamorados, que a gente não tinha Enamorados. falado ainda. É. E os enamorados são os únicos que não usam máscara, né? Não usam máscaras. Só que o que acontece é que eu não vou lembrar o nome dos outros personagens, que também tem nomes assim. Acontece que chega, de repente, uma pessoa falando assim, não, você não vai casar coisa nenhuma. Lembra, Pantaleão, tempos atrás, que você prometeu a mão da sua filha pra mim. Só que todo mundo achou que essa pessoa tinha morrido. Certo. E essa pessoa realmente morreu. Essa pessoa morreu numa batalha defendendo a honra da sua irmã. Quem tá ali é a irmã vestida de homem. Ah! Olha que genial. E ela traz consigo o seu criado, o Arlequim. E por que ela vem para essa cidade?
E ela tem que manter a farsa, né? Ó, manter a farsa. Por quê? Porque ela tá atrás do seu amante, do seu amor também, que brigou com seu irmão e matou. E tá lá que ele fugiu, Aham. e ele sabe que foi pra essa cidade. E ele fugiu porque ela quer provar que foi um duelo justo. E ela tá atrás do seu amor. Ela só quer casar, gente. Ela só quer provar pra ela. Falou, tá tudo bem. E nessa, o Arlequim, no meio da rua, tem muitos solilóquios. O Arlequim fala diretamente com o público todo momento. Levanta Ele a quebra a máscara. parede. E levanta a máscara pra falar com o público. Olha o Momo, gente. Olha o Momo. E levanta a máscara pra falar com o público. E tem mais características do Arlequim. Calma aí que a gente vai chegar lá. E ele tá no meio da rua, esperando a patroa que não vem da caça do Pantaleão. E ele sempre tá morrendo de fome. Ai, tô com fome. Ele é um eterno faminto. Né? Eu entendo ele. Ele sempre tá com fome, com fome, com fome. Aí, de repente, passa esse amante com um outro empregado que não consegue carregar a mala. Ele ajuda, consegue carregar a mala. E ele fala assim, você tá sem patrão? Eu falo assim, tô. Então, eu te contrato. E ele começa a servir os dois patrões sem que um saiba do outro, sendo que os dois estão se procurando. Aham. Olha que genial. E toda a confusão se arma. E o Arlequim nunca vai falar que... Porque naquela época você não podia ter dois patrões. E tudo acontece nessa cena. E quem é esse Arlequim? Esse Arlequim, ele é um serviçal de Bérgamo, porque toda essa população serviçal de baixa renda, de baixíssima renda, para eles era de Bérgamo, Certo. né? Certo. Os nobres não, eles são de Gênova ou de Veneza. Então essa coisa do dialeto para eles... é o que caracteriza também o personagem, Aham. né? E ele sempre se apresenta. Quem é você? Sou Arlequim de Bérgamo. Tem até uma cena que ele pergunta assim, o cara pergunta, mas você é de Bérgamo mesmo? Como que eu vou saber? Eu falei assim, pode ir lá perguntar, todo mundo me conhece. Peraí, você é Arlequim, filho de Dona Maria, seu João? Aham. Ah, de Bérgamo. É. E quem é esse Arlequim? Arlequim é um personagem trajado de roupas longos pretos e vermelhos. Uhum. Pretos e vermelhos, ou seja, essa característica que rasgou a roupa, ele vai e cola os losangos, porque ele não tem dinheiro, ele tem que costurar, e com uma máscara preta. Ele tem essa máscara demoníaca preta, que também simboliza o estrangeiro. E é muito legal porque ele tem aquelas características, que é um pouco meio bigode e tal, e ele tem uma protuberância na testa, que é uma verruga, de tanto ele cair... e ficar com aquela verruga na testa. Ou também de ser um grande velhaco, mostrar que ele é um grande malandrão, por isso que ele tem essa grande verruga. Aí difere aí quem vai fazer a pesquisa. Mas Provavelmente porque as duas versões existiam. existiam. E o Arlequim é essa figura demoníaca, porque o que ele faz não é correto dentro das normas sociais da sua época. Uhum. Mas ele é aceito pelo público porque o que ele faz bota todo mundo em situações muito ridículas. E ele faz não pela maldade, né? Uhum. Que eu acho que daí você usou Não, o termo é. demoníaco, mas eu não classificaria ele como demoníaco, porque daí é a sua pessoa dos demônios. Porque eu diria que nesse período do já pós-renascimento, a gente tá falando de demônio como essa ideia de uma encarnação do mal. Então eu não classificaria o Arlequim como demoníaco. Eu fui meio anacrônico, né? Ele seria uma personagem. O que o pessoal fala. A ideia um pouco do Saci, né? O Saci, ele não é malvado. Eu tô dizendo o Saci básico, não tô indo a fundo na história do Saci aqui. Que daí tem muitas outras questões, uma cena que caracteriza bem ele, nessa peça do Carlo Goldoni, porque ele abre uma carta que não deveria abrir para poder ler. E ele não consegue ler, porque ele lê mal pra caralho. E é muito bom. E ele tem que fechar. E ele pensa, já sei, vou usar um pedacinho de pão como cola. E toda vez que ele pega um pedacinho de pão e coloca na boca, ele não aguenta. Aí ele come. É gostoso. Então, o trabalho dele de colar de volta a cara. Colar de volta é muito difícil pra ele. Porque ele é um eterno esfomeado, né? Ele sempre quer comer. Porque ele não sabe se vai comer amanhã. Tem isso também. Ele precisa encher muito a sua barriga, porque amanhã ele não sabe se vai poder comer. E aí, essa peça do Carlo Goldoni é um marco na dramaturgia, porque ele coloca em cena os personagens da comédia dell'arte. Uhum. É a pedido de um ator amigo dele, só pra você ter uma ideia, a importância dessa peça, porque você não escreve uma peça pra mim nessas características. E a peça é muito boa. Até hoje é montado. Piccolo Teatro de Milano montou uma versão em 1947, é encenada até hoje. O ator que fazia o Arlequim fez esse papel durante 50 anos. Ele só parou porque ele faleceu. O legal desses serviçais, como a gente disse na comédia da arte, eles estão lá sem ser vistos. Tem um personagem célebre do Molière que é
que quando ele quer mandar um recado que não é para ser ouvido, ele manda a criada muda. Mas quando ele quer que alguém escute um segredo para não ser contado, ele chama a criada surda. Ou ao contrário, eu não vou lembrar Enfim. nunca. Bem... Mulher é toda uma outra coisa que a gente pode conversar outro dia. Porque o Mulher é toda uma outra... Também é comédia, mas é outra... Que usa personagens da comédia Sim, dell'arte, né? O sim. Avarento e essa coisa toda. Mas ele é uma outra coisa, porque ele é realmente um outro tipo de tradição teatral que se fixa no teatro, né? Também tem essa também, num espaço fechado. Então, isso que é legal, assim. E aí vem a comédia dell'arte, a gente sabe que é comédia dell'arte, a gente caracteriza como comédia dell'arte, mas a gente olha com os... Se eu não me engano, eu acho que é tipo do século XX, O termo, né? o termo é... Eu posso estar bem enganado. E o Todos Pierrot... podemos. E o Pierrot, a Colombina, que é caracterizado na comédia dell'arte, eles não são bem da comédia dell'arte. Eles são de depois. Eles são depois. Porque eles são, se você parar pra pensar, eles são ultra românticos, né? É, porque daí vira o triângulo amoroso do Arlequim, Pierrot e Colombina, né? Mas isso não é tanto, porque na comédia dell'arte a questão do amor, ela tá muito nos enamorados, né? Não o Arlequim não tá preocupado em casar na comédia dell'arte. não, né? ele só tá preocupado em roubar, mas aí já é uma versão muito maldosa do Arlequim, né? Porque a versão dele é roubar a Colombina pra desmoralizar e entristecer pra sempre o Pierrot, que sempre O tá Pierrot é o chorando. chorão. É o chorão, tanto que ele tem a lagriminha, né? É, ele é o palhaço trágico, Ele né? é o trágico. Ele é o que sofre mesmo. Ele é amargo, né? Aí ele é melodramático. Mas é isso, assim. Acho que se popularizou muito com os carnavais, né? O Pierrot, a Colombina. Eu conheci por causa do carnaval. E é interessante que é isso, né? A gente tem... Essas tradições, elas remontam a momentos atrás, mas elas vão se solidificando posteriormente, né? Então, vão sendo colocadas em texto, tradições populares. Eu não gosto, como pesquisadora, eu não gosto de trabalhar com a ideia de uma tradição que é popular versus uma tradição de elite, porque essas coisas, elas se misturam muito. Elas não existe essa divisão, assim, né? E fica parecendo que a popular é de gente que não pensa tanto, ou é mais simples, e não é isso. A comédia, inclusive, eu fiz teatro bastante tempo da minha vida, né? Eu não fiz artes cênicas, mas eu fiz teatro muito tempo da minha vida. A comédia é um gênero muito difícil de fazer, né? Não é... Eu acho que fazer uma boa comédia não é coisa... Não é só você chegar lá e fazer qualquer coisa. Ser comediante não é tão fácil, assim. Não, vou dizer que qualquer um é difícil. Não tô também desmerecendo atores de outros rolês, mas tem uma verdade absoluta, assim. Isso eu posso garantir. Boa parte dos atores de comédia fazem drama bem. É isso que eu Poucas conheço. pessoas de drama fazem comédia bem. Era esse o ponto. É esse o ponto, assim, e pode assumir isso, é uma verdade, assim. E não é um demérito. Não, Você não. pode ser um excelente ator de drama e não fazer comédia, tá tudo Uma bem. coisa dessa coisa do popular e do clássico, eu tinha um professor que falava assim, o que difere é o preço do ingresso, da elite e do popular. Porque esses grandes autores, eles escreveram pra se lotar teatro. A única diferença é que tinha alguém que pagava lá em cima e alguém que pagava lá embaixo. Existe, por exemplo, o Beaumarchand, a Revolução Francesa é século XVIII, né? Final, né? Final do século XVIII. 1798. Tá vendo? Eu odeio essa coisa de século XVIII, XVII. Enfim, Então, 1790 e tanto. O Beaumarchand, ele escreve, tipo, 10 anos atrás, antes da Revolução 10 anos Francesa. atrás. Antes da Revolução Francesa, ele escreve uma peça que o próprio Napoleão classificava a Revolução está em marcha. Que se chama As Bodas de Fígaro, que todo mundo conhece pela ópera do Fígaro Fá, Fígaro Fu, né? Fígaro. Figaro, Figaro, Figaro. É que ele canta porque ele tá sendo chamado, né? E qual é a história das Bodas de Fígaro? As Bodas de Fígaro é um serviçal, Fígaro, que o patrão dele quer que, depois de ele casar, ele vai morar um quarto ao lado. Pra quê? Pra toda vez que ele mandar fazer um serviço, ele vai pro quarto da esposa do Fígaro. E o Fígaro, um grande esperto, um grande malandro, dá a volta, mas ele é muito mais... Ele leva à ruína esse grande patrão, né? E ele é um remanescente também da comédia dell'arte. Então, o legal, assim, a gente pensar nesses personagens, nesses tipos, é porque eles também não... Eles tiveram sua origem, mas também não se cristalizaram até o século XVIII. A gente classifica eles até o período do século XVIII, mas eles seguiram. E seguiram bem. Não cristalizou no sentido... Quando eu falei cristalizou, foi no sentido de... Começou a aparecer mais em textos e tal, mas não que... hoje em dia, a gente... continua vendo e provavelmente daqui 100, 200 anos a gente ainda vai ter
novas formas desses personagens. Sim, novos olhares. O Malas Artes aqui no Brasil é um arlequim, né? O próprio Ariano Suassuna falou em entrevistas dele que ele se baseou em duas coisas, nos folhetins, né? Nos cordéis e na comédia dell'arte. Ele fala, meus personagens são da comédia dell'arte. E eles são mesmo, se você ver, eles todos são classificados lá. Então, a comédia dell'arte, na realidade, ele é quase uma expressão de tipos conhecidos que a gente consegue caracterizar com muita facilidade. Antes que o texto seja dado, antes que o enredo seja contado, né? A gente sabe quem são essas pessoas e sabe o grau de necessidade dessas pessoas dentro da sociedade, das suas interações sociais. E a gente sabe o que a gente espera que aconteça com essas pessoas. Sim. E é um lugar perfeito pra gente colocar pitadas de político, Muito. pitadas de... Porque daí é isso, essa coisa do... O tipo do personagem, ele permite uma variedade enorme de características ali pra você colocar ele em situações específicas, né? Sim. Tem um filme que eu vou falar, se vocês conseguirem assistir. Indicação. Ele é muito difícil de achar, Muito bom. Agora, não é indicação, mentira, continue. mas ele é um filme que define o espírito da comédia dell'arte, que se chama A Trupe do Capitão Fracassa, ou As Viagens do Capitão Tornado. Ele é um filme do Hétero Escola, e a história é linda, 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 que é sonora. sobre uma trupe de comédia dell'arte. Massa. É incrível, sobre uma trupe e como ele andava. É bem teatral o filme. Tem um ator que eu adoro, que ele faleceu super cedo, que é o ator que fazia o Poeta e o Carteiro, lembra disso? Não. Não? Ah, meu Deus. Desculpa. Eu sou o velho do rolê. Eu lembro de muita... Mas tem outro problema, gente, que eu não sou a pessoa... Você me fala nomes, eu não sou a pessoa que sabe lembrar de nomes. Eu lembro de coisas Então, e de imagens. ele faz o Putinella. E ele se chama Putinella no... Que é outro nome difícil. É. Assim, eu tô O segurando desde o começo. Polichinelo. Aí melhorou. Polichinelo. Ele faz o Polichinelo. E o Polichinelo é muito bonito, porque aí você fala, não é o Arlequim? Não, não é o Arlequim. Porque o Arlequim, ele tem uma definição. Ele é o grande serviçal cuja função é se satisfazer. O Polichinelo não, ele quer ter uma escalada social. Sim, você falou que ele é o que se veste de branco. Se veste branco. Então, tem até uma cena bonita. Ah, minhas mãos estão caindo. Ele faz com as mangas caindo. Vale a pena, assim. É dificílimo achar esse filme. E esse filme é uma preciosidade, Por assim. favor, comentem quem conseguir encontrar esse filme e achar. Vai que caiu do caminhão perto da casa de vocês. Sim. Aí vocês, por favor, comentem. A música tá na minha cabeça, inclusive. Fala. Eu ia falar que a gente pode passar mais muitas horas, mas acho que a gente já falou bastante por um dia. Sim. Eu acho que... Eu gosto muito da ideia de trazer temas de teatro também, porque não são temas que a gente fala tanto. E o teatro parece uma coisa meio longe das pessoas, mas ao mesmo tempo acho que todo mundo aqui, de criança ou de grande, você já foi em algum teatro. Eu recomendo muito que as pessoas vão em teatro, vão ver. E também comecem... É um pouquinho, gente, vocês vão vendo que conforme vocês vão aprendendo isso, vai destravando e de repente você vê um filme e você fala... Olha a referência ali de comédia dell'arte, gente. Porque as referências, elas são feitas. Porque, em geral, o pessoal que faz filme e tal, eles estudaram isso. Então, o pessoal sabe dessa parada. Sabe desse paranoia. Né? Não é de graça que essas referências estão lá. E vai ficando muito mais legal de assistir. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui. Ah, eu sempre tô por aqui, viu? Inclusive, sempre. Agradeço muito sua presença na frente no microfone, dando tchau pro resto do pessoal. A gente tem uma equipe, é muito chique isso. Tem uma né? equipe. É muito fino isso. É. Eu que apareço aqui, mas tem uma equipe. E aí, Agora você tem que inventar um tema pra trazer o Juscelino aqui. mas esse eu já tô pensando em alguns. É? Eu vejo ele que me aguarde. História do samba, história do samba. História do samba, pode História do ser. samba. Muito obrigada, gente, por passarem mais um tempinho aqui. Esse foi um episódio de Matupá no Tempo. Vocês já sabem de toda a lenga-lenga, mas eu vou repeti-la. Assistiu esse vídeo de hoje e achou super legal? Se inscreve no canal, dá like, comenta o que você achou, se você já conhecia a Comédia dell'arte por esse nome, ou se você lembrou de algum personagem que tem essas características que a gente falou. E se você tá ouvindo num agregador de podcasts, comenta lá também. E eu vejo vocês numa próxima. Até mais.